A década de 80 foi feita na base do porrete e da falta de noção. Os filmes eram feitos nas coxas, a dublagem soava como se tivessem gravado no banheiro e roteiro não era considerado item obrigatório. Nada se criava, tudo se copiava. Mas daquele jeitão tosco e só com alguns trocados de orçamento para deixar tudo mais interessante. E a gente era obrigado a assistir, pois era o que tinha na TV. Então já mete o dedo no like, se inscreve no canal e aperta o play, porque o Cine Bagaceira 3 está no ar, trazendo o melhor dos piores filmes para você. Se tem um filme que transpira bagaceira pelos poros, esse filme é o TC 2000. Esse é aquele tipo de produção que nasceu sem vergonha, sem filtro e com orçamento dividido entre óleo corporal, luz roxa piscando e efeito sonoro reciclado de videogame 8 bits. Ele não só nasceu sem alma, como ainda teve a audácia de parecer que foi feito por um grupo de amigos que assistiram Robocop, Mad Max e O Grande Dragão Branco e acharam que descobriram a fórmula do sucesso. O protagonista é nada mais nada menos que Billy Blanks. Sim, o mesmo que depois ficou famoso vendendo aqueles vídeos de table na TV de madrugada. Só que aqui ele tá parecendo o MC Hammer com o rabo cheio de anabolizantes. De colete tático, sobrancelha franzida e carisma de cone de trânsito, ele corre, pula, luta e atira, mas parece o tempo todo que tá atrasado para a aula de spinning. A atuação dele tem tanta emoção quanto um atendente de telemarketing pedindo para reiniciar o modem. O roteiro, se é que se pode chamar assim, é sobre um futuro distópico, onde os ricos vivem numa cidade subterrânea, os pobres viraram figurantes da superfície e a polícia é formada por um esquadrão com nome de suplemento alimentar. Para deixar tudo mais dramático, a parceira do protagonista é assassinada e transformada em uma ciborgue gostosona, que tá doida para descer o sarrafo no vacilão para ele deixar de ser otário e tomar rumo na vida. E no meio dessa salada futurista, aparece o Bolo Young, o homem que parece ter sido fabricado num molde industrial. O cara não atua, ele ocupa espaço. Bolo entra em cena, cruza os braços, fecha a cara e pronto. Já sabemos que alguém vai ter o crânio rachado. Ele é aquele cara que parece existir só para lembrar o público de que ainda existe ameaça física no filme. É o famoso bota o bolo aí que resolve. E o melhor, TC 2000 é marca de equipamento de artes marciais da vida real. Isso mesmo, o nome do filme é um merchandising safado que colocaram na cara de pau e acharam que ia colar. Parece que o roteirista pensou, vamos vender luva, caneleira e fita de ação tudo junto. TC 2000 não é bom e nem tenta ser. Ele só existe. E existe porque nos anos 90 a gente aceitava qualquer coisa desde que tivesse luta, cara fechada e promessa de ação. Hoje a gente ri, mas na época a gente alugava, assistia inteiro e ainda rebobinava a fita no final para devolver na locadora na segunda-feira. Kerouac, o Exterminador de Aço, é mais uma tentativa safada de surfar no hype do Exterminador do Futuro, mas que aproveitou que já estava no modo plágio mesmo e já pegou um tiquinho do Blade Runner e uma pitada de Falcão, o campeão dos campeões, para deixar a bagaça um pouco mais rústica. O protagonista é um tal de Daniel Green, um armário de academia com a profundidade dramática de uma tampa de privada. O cara tem cara de que perdeu uma briga com uma parede e ganhou o papel de prêmio de consolação. Ele passa o filme inteiro com aquela expressão de quem não sabe se tá com prisão de ventre ou tentando lembrar a próxima fala. O cara literalmente mirou na atuação do Arnold e acertou o cigano Igor. A história é uma ofensa para qualquer um que tenha mais de 2 neurônios saudáveis na cabeça. O sujeito é um ciborgue que foge do controle dos vilões e tenta viver uma vida tranquila num posto de gasolina no meio do nada. Isso mesmo. Você achou que ia haver perseguição? Cidade futurista? Rebelião das máquinas? Achou errado, vacilão. É ciborgue servindo café e armando campeonato de queda de braço no Arizona. O futuro distópico virou bar de caminhoneiro de beira de estrada. E sim, tem muita queda de braço. O filme tem mais competição de força do que ficção científica. Chega um momento que você esquece que era para ser ação e começa a achar que está assistindo o Falcão versão realidade alternativa. O robozão não quer destruir o sistema. Ele quer ganhar um troféu de ferro com cheiro de graxa. O vilão, claro, é um velho de terno que fala frases genéricas como "ninguém pode detê-lo".
sempre olhando para uma tela que não mostra nada. Porque se não tiver um velho gritando do outro lado da linha, não é ficção científica de baixo orçamento, é só vergonha sem contexto. O mais maravilhoso é que o filme se leva a sério. Ele acha que está contando uma história profunda sobre humanidade, livre-arbítrio e tecnologia. Mas o que entrega mesmo é suadeira, pancada no balcão e monólogo de robô existencialista com uma atuação mais dura que aquele pão duro triste no fundo do armário. No fim das contas, esse filme não é ficção científica, não é ação e não é drama. É um erro honesto com músculos. Uma carta de amor ao VHS suado, a testosterona sem sentido e a atuação de quem nunca fez teatro, mas sabe fazer rosca direta com halteres. É o tipo de filme que te deixa mais burro, mas mais feliz. E pra mim, só isso já basta. E seguimos com Strike Commando 2. O primeiro Strike Commando já era uma sacanagem com o cinema, com a inteligência do espectador e com qualquer pessoa que já assistiu um filme decente do Rambo ou do Braddock. Mas, como desgraça pouca é bobagem, em 1988, alguém achou que seria uma boa ideia fazer uma continuação. O primeiro já era uma afronta, um plágio do Rambo descarado, com diálogos rasos como uma moeda, explosão sem sentido e gritaria sem contexto. Mas como no cinema bagaceira a lógica é errou feio faz outro, os gênios por trás disso acharam uma ideia maravilhosa fazer a continuação. O roteiro era tão ruim que até o protagonista do primeiro filme, que já não era grande coisa, quis voltar. Reb Brown, o gritalhão oficial da sessão da tarde, olhou o roteiro e disse: "Não, obrigado. Isso vai manchar meu currículo." Aí chamaram o Brent Huff, um cara com a presença dramática de um banco de praça e expressão facial de quem acabou de tomar um tapa e não entendeu por quê. O cara atua como se estivesse com dor de dente, empurrando as falas com a vontade de quem acabou de perder o ônibus. Ele é o típico herói de filme bagaceira, sempre suado, sempre com a camisa rasgada e com cara de que esqueceu o que está fazendo ali. Ele não atua, ele marca presença. O roteiro é só uma desculpa para meter um americano suado com arma na mão explodindo tudo que se mexe. Tem resgate, tortura, vilão rindo à toa e efeitos dignos do Telecurso 2000. Tudo filmado com uma câmera que parece estar amarrada na cabeça de um pônei raivoso. A trilha sonora parece feita com 2 teclados baratos e um gato andando em cima. E a edição, meu amigo, é uma aula prática de como não montar um filme. Cortes sem lógica, cenas que se repetem e uma perseguição idiota onde ninguém sabe quem tá correndo de quem. Strike Commando 2 é o típico caso de filme que só existe porque alguém devia uma grana para alguém mais perigoso. É tão sem vergonha que chega a ser divertido. Você assiste com aquele misto de raiva e saudade do tempo em que a gente alugava esse tipo de bomba, achando que estava vendo cinema de verdade. Mas é o tipo de lixo que a gente guarda no coração, junto com turbaína quente e pão com mortadela. Porque, no fundo, nada representa mais o espírito do brucutu oitentista do que uma sequência que nem o protagonista original teve coragem de encarar. E continuamos essa viagem aos pântanos do cinema com Alien 2 na Terra, a sequência que a Fox nem desconfiava que existia. Poucas vezes na história da humanidade, alguém teve tanta coragem quanto os italianos que, em 1980, lançaram uma continuação pirata de Alien na cara dura. Sim, meu amigo, os sem vergonha meteram um Alien 2 no título e mandaram para a locadora com a maior naturalidade do mundo, como se fosse continuação oficial daquilo que Ridley Scott tinha feito só um ano antes. O filme é dirigido por um cidadão chamado Ciro Hipólito, que devia estar sob efeito de gás hélio e vinho barato quando decidiu que podia surfar no sucesso do original. E surfar mesmo, porque esse Alien 2 não tem absolutamente nada a ver com o Alien, o oitavo passageiro. A trama, se é que dá para chamar assim, acompanha uma mulher com poderes psíquicos que vai fazer espeleologia, aquele rolê de entrar em buraco, com um grupo de amigos, todos com cara de figurante de comercial de remédio. A partir daí, o filme entra numa espiral de escuro, pedra, grito e figurante correndo em slow motion, tudo com uma iluminação tão ruim que parece que filmaram usando lampião como equipamento técnico. O elenco parece que foi selecionado na fila de uma casa lotérica. Se estavam atuando, a gente não percebe, porque ninguém demonstra emoção nenhuma. Não tem suspense, não tem tensão, só tem gente perdida no escuro, tropeçando, gritando.
e uns closes aleatórios que duram mais que a paciência do público. E o pior, o tal alien mesmo só dá as caras direito lá pelos 80 minutos de filme, e ainda assim é melhor nem ver para não passar mais raiva ainda. Mas o verdadeiro terror é a ousadia do título. Colocar Alien 2 na capa foi um golpe. Um tapa na cara dos desavisados. O filme foi lançado antes da sequência oficial, Aliens: O Resgate, que só saiu em 1986. Ou seja, teve gente que alugou achando que estava vendo a continuação de verdade e saiu descendo a bicuda no videocassete com raiva por ter assistido esse lixo. Esse filme é um monumento à picaretagem cinematográfica. É o tipo de filme que te ensina duas lições importantes. Nunca confie no título e tenha a dignidade de não terminar de assistir quando ver que caiu em um golpe. Agora bora falar de Ninja Terminator, o tipo de filme que só podia sair da cabeça do Godfrey Ho, o Michelangelo da gambiarra cinematográfica. O cara dirigiu, escreveu e editou a bagaça toda. Ou seja, ele teve a ideia, ele estragou e ainda remontou o desastre na ilha de edição, todo orgulhoso. O esquema dele era simples e completamente sem vergonha. Pegava um filme pronto, usava metade das cenas, enfiava uns atores novos, dublava tudo por cima e dizia que era outra história. É cinema feito com tesoura, fita isolante e muito depois a gente vê. Para melhorar a sujeira, a IFD, que tinha os direitos de distribuição, pensou com a alma do malandro. Asiático puro não vende tanto pro gringo, então enfia uns caucasiano de faixa na testa, chama de mestre ninja e vê se cola. Aí aparece Richard Harrison como o mestre Ninja McQueen, com cara de caminhoneiro perdido no dojo, Jack Lan como Jaguar Wong, o sujeito que resolve tudo na porrada, e o monstro do chute Hwang Jung Lee como Tiger Chan, que entra em cena já com cara de peguei meu cachê, agora vou chutar pescoço. O mais foda é ver como a coisa é montada. Metade do tempo você tá vendo um filme coreano sério, com drama, romance, gangue, arma de fogo, e de repente entra um ninja de uniforme colorido, soltando estrela e dando mortal, como se tivesse vindo de outro planeta. Não existe transição e não existe coerência. Existe só o corte seco e a cara de pau. Os diálogos parecem escritos numa tarde de calor sem ventilador. Ninja mandando vídeo em VHS pro inimigo pedindo pra ele se matar pela honra. E soltando a frase séria, eu sou um ninja exterminador, como se isso fosse a coisa mais ameaçadora do mundo. É um universo onde todo mundo é ninja. Todo mundo se trai. Todo mundo manda recado cifrado, mas ninguém tem um pingo de coordenação narrativa. O espectador vira refém. A mente tenta acompanhar. O cérebro tenta organizar, mas em algum momento ele desiste e só aceita que não adianta lutar contra tanta bobagem. No fim, Ninja Terminator não é um filme para entender, é para sentir. É para lembrar da época de locadora em que você pegava uma fita pela capa, via um ninja na arte, um título com Terminator no nome e pensava que estava levando algo sério para casa. Só para depois sentir que você gastou seu dinheirinho tão suado em uma bagaceira tão grande. E é isso, meu amigo. Se depois desse vídeo você ainda acha que já viu o fundo do poço, pode acreditar que o poço tem porão. Ainda tem muito filme ruim, bomba esquecida de locadora e produção sem vergonha esperando a vez para apanhar aqui no TV Geek. Então já mete o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a próxima desgraça cinematográfica e manda esse vídeo pro amigo que alugava qualquer coisa pela capa. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.